três leis, que é a LDO, a LOA e o PPA. E aqui, nessa lei, que hoje está à disposição dos seus vereadores, ela é votada em turno único. É uma lei que ela é muito técnica, é mais de artigos. Conterá no orçamento dotação para custeio de tantos por cento da saúde, da educação, do valor da Câmara, do valor das tributação. E as disposições preliminares, que é o que tem que constar e que vem em seguida também os seus anexos, é que a gente tem que olhar sempre as metas e prioridades da administração pública, orientações gerais para elaboração e estrutura da lei orçamento anual, disposição sobre a política de pessoal e serviço, que também tem que constar, tá? É extraordinário. Disposição sobre receita, alterações na legislação tributária do município. O equilíbrio entre receita e despesa, bem como os critérios de forma de limitações de empenho, que isso é uma... devemos obedecer, porque é uma meta já, né, que já vem dos tribunais de conta, né? Normas relativas ao controle de custo e avaliação de resultados de programas financiados com recursos dos orçamentos, condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas, que é o caso das subvenções, das ONGs, né, no caso aí também. Autorização para o município auxiliar no custeio de despesas atribuído a outros entes da federação, parâmetro para elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso, definição de critérios para início de novos projetos, definição de despesas consideradas relevantes e disposição sobre a dívida pública, disposição sobre o orçamento do Poder Legislativo, tá, e da administração indireta, e das disposições geral. Então, esse penúltimo aí, que é do Legislativo, também entra aqui um artigo que refere-se que nós temos até 30 de julho encaminhar ao Executivo o planejamento da Câmara. Só que este planejamento, gente, a gente vincula muito à questão principal, que é o valor mais ou menos executado no exercício anterior. Temos uma estimativa de uma receita efetiva arrecadada até junho, que é 6 meses realizado, que a gente faz uma previsão até dezembro para a gente fixar uma previsão para a Câmara Municipal. Ao longo dos anos, isso já é um controle, né, que a gente tem normal, e a gente faz isso, encaminha o Executivo para que faça a introdução junto com o orçamento geral do município, a qual a Câmara também ela faz parte do montante geral. Portanto, o que refere-se à Câmara, não adianta, se ela colocar aqui que ela vai ter um valor superestimado de 3 milhões, ela não vai arrecadar esses 3 milhões dentro do exercício. Provavelmente, ela pode chegar a 1.500.000, 1.700.000, 1.800.000, mas, para tanto, a gente também não vai fazer um orçamento superestimado. O que ocorre é que a gente tem que obedecer, principalmente, é um dos artigos que também faz menção aqui neste projeto, com relação aos 7% que devemos obedecer do valor da receita arrecadada do exercício anterior, que tem aquelas receitas que já está prevista lá na Constituição Federal, que a qual ela menciona os valores que geralmente é os fundos de participação, é o ICMS, é o IPI, e receitas tributárias, que é as receitas próprias, que faz fins cálculo, tudo que foi arrecadado em 2026, tá? Vai servir de cálculo, base de cálculo para o 2027, na programação e previsão para as receitas e os duodécimos da Câmara Municipal. Então, eu estou frisando Câmara Municipal, porque eu estou aqui defendendo o nosso lado aqui, né, gente? Câmara. Isso aqui tem outros artigos que a gente vai acompanhar,
é caso da fiscalização dos senhores vereadores junto ao Executivo. Mas, para tanto, hoje nós estamos aqui com a contadora da Prefeitura, que é a Alessandra, que ela vai também reportar aos senhores vereadores como ela chegou até o valor já estimado para o orçamento para 2027. Então, como este é o primeiro item do planejamento municipal, ele já começa em abril, até 15 de abril ele tem que estar chegado aqui. Agora, você imagina, 15 de abril, para você ter uma lei técnica que vai ser as diretrizes para um orçamento que vai vigorar em 2027. Aí, quando isso volta, é sancionado para a Prefeitura agora em julho, já começa eles já programar o que eles vão constar de valores no orçamento. E o valor que está previsto aqui, ele pode ocorrer, quando chegar a lei orçamentária, que já tem esse equilíbrio, pode ser para mais ou pode ser para menos, né, Alessandra? Depende, né, da programação, de acordo com o que possa vir, né, de projeção dentro dos setores, secretarias e tudo mais. Então, eu vou passar a palavra aqui para a Alessandra, aqui, que é a nossa contadora aqui do município, que ela vai dar uma melhor explicação para os senhores vereadores. Mas mantenha à disposição e obrigada. Boa tarde. Então, em nome, né, do Poder Executivo, cumprimento todos os vereadores, vereadoras, né, todos presentes aqui na audiência pública, reforço a importância desse instrumento, né, para propiciar aí a transparência, né, a participação da população, né, na feitura um dos maiores instrumentos de planejamento, né, dos mais importantes aí, né, que é a LDO. Por quê? Porque é ela que dita a receita, né, de como será feito aí, vamos dizer, numa expressão aí mais simples, como será feito o bolo, né? Então a LDO é que dita, né, quais serão as regras, como será aí elaborado, né, a proposta orçamentária. Lúcia já explicou muito bem, né? Não tem necessidade aqui de esmiuçar, né, de falar de fato aqui o que é, né, a LDO, mais o que é o PPA, o que é a LOA, até mesmo que são instrumentos que estão na casa todo ano, né, para votação, por mais que a gente sabe que tem o público, né, assistindo, mas são aí previstos tanto pela Constituição Federal, né, pela Lei 4.320, e são os instrumentos aí em que nenhuma administração pública tem como executar suas despesas, arrecadar suas despesas, né, se não houver nenhum desses três instrumentos, que é a LDO, o PPA, né, e a LOA. Como Lúcia já disse, então, esse ano a LDO ela já se apresenta, né, com todos os seus anexos, né, obrigatórios aí, com todos os seus demonstrativos fiscais, né, no qual menciona aí dentro do projeto de lei. E, em razão da feitura, né, desses demonstrativos aí, nós utilizamos como parâmetro, como base, né, para projeção de arrecadação quanto para a previsão de despesa aí, nós utilizamos os índices inflacionários, né, previsto aí para os exercícios, para os 2 exercícios subsequentes, né, no qual nós temos aí 2027, 2028, né, e 2029 também, né, que já é estabelecido nos anexos de metas anuais que compreende aí a LDO, né? Então, nós já fazemos uma previsão que pode, sim, ser modificada na feitura da proposta orçamentária, como já ocorreu até em algumas vezes, né, de quando a gente manda o projeto de lei orçamentária, quando ocorre um fato novo, uma previsão de uma receita diferente daquilo que
nós tínhamos feito lá na elaboração da LDO e a gente acaba encaminhando o projeto de lei de alteração da LDO, né? Então, é um projeto que ele não é fixo, vamos dizer assim, que eu não posso ter alteração, né? Ele pode, sim, ter alterações, desde que seja aprovado aí pelos senhores, né? Então, a LDO, né, para o exercício, na verdade, a previsão para o exercício de 2027 foi de 42.568.000, né? Enquanto esse ano, 2026, nós temos aí um orçamento vigente, claro, previsto, de 40.162.000. Alessandra, o município vai conseguir arrecadar os 40 milhões que hoje está previsto em 2016? Queiramos que sim, né? Até a data presente, nós já arrecadamos 14.400.000, né, de recursos, até a data do mês de maio, onde que nós já recebemos todos os recursos e todos já estão contabilizados, de janeiro até maio, né? Essa é a nossa arrecadação e está, inclusive, disponível no portal da transparência, né, onde qualquer cidadão, senhores vereadores, podem consultar esses dados e essas informações, né? Se comparado isso aí, o exercício anterior aí, a nossa arrecadação foi de 32 milhões, né? Então, é claro que a nossa previsão, ela é inflacionada, vamos dizer assim, né? Nós temos dentro do nosso planejamento, né, algumas expectativas de recebimento de recursos. Não significa que todos serão contemplados aí dentro do exercício. Então, com base nessa expectativa, né, nós projetamos aí para 2027 uma despesa e uma receita, né, com esse equilíbrio aí fiscal de 42 milhões. Então, na verdade, isso impacta, isso é um aumento aí em termos de percentual de 5,99%, né? Que, se formos olhar aí pelo acompanhamento dos índices inflacionários, no qual acompanho até a própria lei de diretrizes orçamentárias, aí encontra-se dentro da realidade do município, né? Os órgãos fiscalizadores de controle externo vêm cada vez mais cobrando esse planejamento da administração pública, né, para que nós possamos ter aí um planejamento mais realista, mais dentro mesmo daquilo que o município, de fato, executa e arrecada, né? Mas a gente ainda tem muitas dificuldades, né, até em razão assim, das próprias deficiências do município, né? Então, por exemplo, uma arrecadação efetiva de uma receita de IPTU, né? Se nós formos olhar hoje o cadastro mobiliário, se todos os contribuintes, de fato, pagassem seu imposto, né, nós teríamos aí uma arrecadação expressiva de IPTU, né? Mas, se nós formos olhar aí na realidade, o que nós temos de arrecadação é frustrante. Ou seja, então, a LDO, ela é esse instrumento para dizer justamente, no caso de alguma frustração na sua previsão, o que o município tem que fazer? Quais serão as estratégias que ele irá elaborar para poder manter esse equilíbrio entre receita e despesa, né? E, dentro dele, nós temos aí a questão da limitação de empenho, ou seja, eu tenho que conter as minhas despesas, né, para poder casar. Eu não posso gastar mais do que eu arrecado, né? Então, por mais que eu tenha uma previsão acima, um pouquinho ali, de fato, do que eu arrecado, eu tenho que estar atenta aí à lei de responsabilidade fiscal, que trata do equilíbrio fiscal, né, onde eu não posso gastar mais do que eu arrecado, né? Então, com base nisso, a administração tem essa preocupação, né,
em sempre estar mantendo esse equilíbrio entre receita e despesas para que não comprometa aí a administração financeiramente, orçamentariamente e também para que possa também promover até outras arrecadações, né? A gente vê que o município tem sido efetivo aí na questão de busca de recursos, né, através de emendas, de convênios, né, que a gente sabe que, infelizmente, os municípios pequenos não conseguem se sobreviver somente das transferências constitucionais, né, que é ali o FPM, o ICMS, o IPI, né, isso aí é insuficiente para a despesa do município, né, principalmente no que tange aí as despesas de investimento, né. Muito pouco vocês vão ouvir dizer que o município construiu uma unidade de saúde, um hospital, uma escola com recursos próprios, né? Geralmente são com recursos aí de emendas ou de convênios. Então, com base nisso, também a nossa receita ela é justificada, né? Essa nossa previsão de recursos, porque nós temos, sim, buscado esses recursos, né? E estamos cada vez mais, né, na expectativa de recebê-los aí, né? Dentre os anexos também que nós temos aqui da LDO, nós temos aí uma prestação de contas no qual é exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que são dos recursos oriundos de alienação de ativos. O que são esses recursos? São aqueles recursos oriundos da venda de bens públicos, né? Onde a lei fala que, ao eu alienar um patrimônio público, esse recurso tem que ser revertido à aquisição de um outro bem público, né? E nós tivemos... Sim. Tem, sim. E... Esse aqui é um anexo de origem de aplicação de recursos de alienação. É o 5. Então, no decorrer, né, dos exercícios aí, nós temos realizado aí alienações de bens, né? Então, aqui está uma prestação de contas aí desse saldo de alienação, que, inclusive, agora em 2026, eu acho que vocês já votaram, inclusive, um projeto de lei que foi de crédito suplementar para a operação de crédito, onde parte, né, de aquisição de um veículo foi com operação de crédito e parte com recursos dessa alienação aqui, no qual a gente trata aqui dentro de um desses anexos aqui da LDO, né? É importante refrisar isso, né? Coisa porque às vezes passa despercebido, às vezes a gente tem aquela noção só da dívida, né? Que é a questão da operação de crédito, mas o recurso de alienação ele foi muito importante, né? Onde aí a gente abriu mão de sucatas, né, de bens inservíveis, o qual propiciou aí a aquisição de um veículo novo, né, que trará aí retornos para a população. Nós temos também o anexo aí 7, né, que trata da estimativa e compensação de renúncia de receita. Esse anexo aqui, na verdade, ele evidencia quando chega na casa aqui algum projeto de refis, né, no qual o município dá isenção de multas e juros para aqueles contribuintes que estão ali na dívida ativa, estão inadimplentes com os impostos municipais para poder regularizar, né, seus débitos. Então, esse anexo aqui, ele dá a autorização para que o município, né, promova esse tipo de política, né? Como Lúcia, inclusive, lá no início, já falou disso aí. Os projetos de lei que chegam na casa para revisão inflacionária de despesas de pessoal, né? Reajuste,
Tudo isso está previsto na LDO. Então, por isso que a LDO é a mãe, né? É ela quem dita, pode ou não pode. Se não tiver na LDO, o município não pode executar, né? Dentre as suas metas e diretrizes. Nós também temos aí o anexo de metas e prioridades. O anexo de metas e prioridades vai trazer, então, todas aquelas ações que serão importantes a gente executar aí dentro da proposta orçamentária que chegará na casa aí, né, em meados do mês de agosto, né? Vocês podem ter conhecimento aí também de todas essas ações, né? Está dentro dos anexos aí. Então, de uma maneira geral, né, foi com muito cuidado, com muito zelo e com base, né, no instrumento que nós já temos elaborado e votado pelos senhores, que é o PPA, né? A LDO, ela é anual, mas, automaticamente, ela também tem que ser compatível com o plano anual, né? Então, a LDO, hoje, proposta aqui na casa, né, ela tem essa compatibilidade com o PPA, que dará compatibilidade à feitura da LOA também. Caso, no decorrer desse percurso, até a elaboração da LOA, o município seja anunciado de um recurso, né, que não tenha sido previsto aqui, nós poderemos, sim, promover aí a alteração da LDO. Mas isso aí tem que vir um projeto para vocês. Pode ser que sim e pode ser que não, né? Mas, dentro dos trâmites normais, nós ainda não temos nada assim no planejamento que vai evidenciar uma alteração aí da LDO, né? De maneira geral, também, como Lúcia falou, né, está previsto aí sobre o orçamento da Câmara, que a Câmara tem aí até 31 de julho para encaminhar para a gente a proposta orçamentária dela, para que nós possamos consolidar junto aí o orçamento do município, né? E, de maneira geral, como o orçamento, assim, ele deve e tem sido fiscalizado pelos senhores vereadores, né, na execução, tanto no planejamento, aprovação, nós temos aí hoje também o Tribunal de Contas, que está muito incisivo nessa fiscalização de planejamento. Então, nós temos buscado aí cada vez mais aperfeiçoar, né, na elaboração destas peças aí. Então, me coloco à disposição de vocês, caso tenham aí dúvidas, né, específicas em relação ao projeto. O projeto é um projeto mais técnico, né? Por mais que ele tenha uma receita, mas se trata ali de artigos que, se de fato, às vezes, a gente não tem um pouquinho de entendimento da contabilidade, acaba que a gente fica um pouco ali vago. Mas eu me coloco, né, à disposição de cada um de vocês, tá? Caso tenha dúvidas, para que a gente possa saná-las aqui. E agradeço a oportunidade, mais uma vez, e reforço a importância, né, desse momento aqui para o processo, né, de planejamento governamental em qualquer entidade da administração pública, porque, através da audiência pública, é que nós vemos quais são as necessidades da população, né? E, inclusive, para a feitura da proposta orçamentária, é importante até falar isso aqui, aproveitar que está na audiência pública, sempre ali em meados do mês de julho, geralmente a partir do dia 15, a gente coloca até mais. No início do mês de julho, já fica disponível na página do município, né, um link onde o cidadão pode entrar lá e colocar qual que é a sua sugestão de uma ação dentro do município. Então, lá na minha rua precisa disso, né? Na minha comunidade precisa de uma escola. É a oportunidade que o cidadão tem de participar das peças de planejamento.
Então, nós temos feito isso, tem em todas as peças de planejamento, isso fica disponível no site do município, né? E, em algumas vezes, inclusive, até tem postado no próprios status aí, né, de alguns servidores públicos, e, geralmente, a gente informa também a casa que, né, que esse instrumento está disponível. Então, é importante a participação da população, porque é somente aí, com a participação da população, dos senhores vereadores, secretários, né, que são pessoas que estão no dia a dia, né, que sabem, de fato, qual que é a necessidade do povo e do município, tá? Que vocês participem, viu? No mais, agradeço a oportunidade. Fazendo a complementação aqui, a questão do planejamento, a qual muito bem explicada aqui pela Alessandra, é que a LDO, como PPA, a qualquer momento, enquanto do exercício em sua execução, ele pode ser alterado. Chegou agora, este ano, um projeto com a inclusão de um crédito especial. Até o vereador pediu explicação sobre o crédito especial. O que ocorre? Que se faz um orçamento, faça-se um planejamento, está lá no PPA, mas, a partir do momento que está na execução, pode ocorrer da inclusão de uma ação nova. Às vezes, temos lá um programa, não é isso, Alessandra? E que pode acontecer que vai ter que alterar o PPA e, ao mesmo tempo, a LDO. Por que o PPA e a LDO? Porque o que traz na LDO é o que está no PPA. Se altera lá, altera a LDO. E a LDO altera a LOA que está em execução. Por isso que surgiu uma abertura de um crédito adicional especial ao orçamento vigente. Como temos outros aqui que está para entrar também, né, nas comissões hoje, que a gente, aproveitando a oportunidade, faremos aqui também a comissão, né, junto de vocês aí, a reunião com vocês, se está também de acordo para ir para votação, mesmo porque essa é uma das últimas reuniões do mês. Se não ocorrer, vai ter que fazer uma reunião extraordinária. Mas, quanto à LDO, ela não, ela é turno único. Os demais têm que abrir mão também de um turno único, né? Quebra de interstício para votação, mesmo porque esses 3 projetos de abertura de crédito que estão aqui na casa, ele necessita de urgência. E urgência é 45 dias, mas nós vamos estar aqui voltando aqui só em agosto, né? Então, vai extrapolar também o prazo. Então, provavelmente, vai ocorrer a extraordinária. Então, seria bom a gente aproveitar que todos os vereadores estão presentes, com exceção do Alessandro, que deve estar chegando aí, né? Mas ainda está dentro do prazo, para que os senhores também, se tiver alguma coisa para discutir dentro desses projetos, nós estamos à disposição. E, voltando aqui na LDO, colocamos aqui à disposição dos senhores vereadores para algum questionamento, ou que queira tirar alguma dúvida também, tá? Nós estamos aqui à disposição. Para tanto, voltamos aqui o principal dele, que é a LDO, que estamos colocando aqui agora, no momento, em audiência pública, para que os senhores vereadores queiram fazer alguma pergunta, estão à disposição. Esse dinheiro que entrou de janeiro até maio, ele inclui as emendas parlamentares ou é só o dinheiro do FPM ou essas outras coisas que entrou? São todos os recursos. Todos os recursos. Isso. Emendas, transferências, receitas tributárias, né? A arrecadação total. Tá? Na verdade, eu não tenho dúvida, não, mas é só curiosidade. O artigo 19 aí fala das medidas de redução de despesa. Essa linha aí de item 1, 2 e 3,
ela é uma sequência lógica ou pode haver alteração na condução desses itens aí? Ou seja, o prefeito, por exemplo, pode resolver fazer o item 2 sem fazer o item 1. Só por curiosidade. Sim. Aqui em relação, gente, só orientando, aqui em relação às despesas de pessoal, né? Sim. Quando ultrapassa aí o limite ou quando atinge já aí o limite prudencial. Na verdade, a Lei de Responsabilidade Fiscal já trata aqui, quando atinge o limite prudencial, que é 51,30, né? Da receita corrente líquida, já tem que ser tomadas aí medidas. Dentro ela, a primeira aqui, eliminação de vantagens temporárias concedidas a servidores, ou seja, uma gratificação, né, que tenha em razão de alguma função extra. A segunda, eliminação das despesas com hora extras, né, onde eu tenho que reduzir ali, tenho que organizar as minhas atividades para que não tenha necessidade do servidor ali efetuar a hora extra, né, uma contenção de gastos para que eu consiga me adequar. E, se de todo, dentre, né, esses cortes, essas adequações não forem suficientes, eu tenho que reduzir em pelo menos 20% das despesas com cargos de comissão, ou seja, eu teria que exonerar alguns cargos de comissão dentro do município. E o último seria a exoneração dos servidores efetivos. Então, obrigatoriamente, ele tem que seguir essa ordem. Ele tem. Tá. Isso, na verdade, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal já destaca essa hierarquia aí, né? Isso é mais ou menos um padrão, então, assim, não é uma coisa estipulada pela Prefeitura Municipal de Santo Hipólito, não. São padrões... É extraído da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entendi. Né? Não é que ele pode gastar, esse 51,30% já é um limite de alerta, ou seja, então vamos aqui, já vamos colocar o pé no freio, porque o velocímetro seu já está lá em cima, certo? Mas hoje no município, o nosso gasto com o pessoal ele gira aí em torno de 48,6%. Graças a Deus, assim, né, durante toda essa administração, nós nunca chegamos aí nesse 51,30, né? Sempre tentamos controlar aí o máximo, né, a despesa com o pessoal em relação à arrecadação, até mesmo para não comprometer aí a questão financeira, né? Se eu tenho uma folha de pagamento exorbitante, consequentemente, né, isso mexe. Né, não tem como. Inclusive, o Tribunal de Contas, né, também vem cobrando muito essa questão agora, né, da questão desse percentual de arrecadação meu, ele não ser revestido só em despesas correntes, ou seja, nem folha de pagamento e nem manutenção da máquina. Eu também tenho que investir, eu também tenho que comprar equipamentos, eu também tenho que fazer obra com recurso próprio. Né? E aí que entra a administração de fato. O dinheiro é público, o dinheiro é da população, e a responsabilidade é muito maior na gestão desse recurso. Né? Não é como o meu. O meu eu gasto com o que eu quero, mas o da administração, não. Um número exato eu não tenho, mas se nós formos olharmos da nossa previsão aí, a nossa arrecadação hoje tributária, ela gira em torno de 20% da nossa arrecadação. Então, é muito baixa. A dívida ativa é muito alta. Né? O cadastro de inadimplente é muito alto. Né? Então, assim, tem que promover políticas públicas, né, nessa ação aí, né, uma deficiência aí não é de Santo Hipólito só, mas é em geral. Né? Inclusive, o Tribunal de Contas
vem cobrando isso, inclusive de Santo Hipólito. Né? Por que a sua arrecadação está baixa de IPTU? De ITBI? De ISS? Né? Né? Então, por isso, inclusive, que está refazendo a planta, né? Que está fazendo o cadastro imobiliário aí, porque, na verdade, a maioria dos imóveis não são regularizados. Então, como que eu vou cobrar de um imóvel que não é regularizado? Não tem como. Por isso que o município, inclusive, agora está fazendo esse recadastramento aí, né? Imobiliário, para que a gente possa, aí, sim, promover políticas de arrecadação, né? E demonstrar para a população. Eu cobrei, você pagou, e a sua arrecadação está sendo aplicada dentro do município, né? Isso é importante. Mais alguma coisa? Todo ano está na cara. Você já quer que eu fale dos projetos aí? Você está com eles aí? Alessandra, me permite só complementar aqui a questão da LDO, porque desde dos anos iniciais que eu estou aqui na casa, que sempre há esse questionamento com relação a esse percentual de 51%, né, para pagamento de servidor, e eu entendo bem a pergunta do colega ali, porque ele é uma pessoa que vem aqui debatendo muito com relação aos valores pagos, né, para os servidores, e que, infelizmente, eu acho que o caminho não é esse, né, essa visão aí de 51%. Acho que o caminho seria outro, porque talvez seja até tranquilo para a administração chegar aqui e falar, não, nós não podemos aumentar o salário porque já está dentro de um limite, né? Eu acho que a linha de pensamento não é bem por aí, nem pode ser, porque nessa linha aí o servidor público nunca vai ter um aumento justo, né? Então, eu acho que é o pensamento do colega ali, o que a gente vem sempre discutindo aqui com relação a isso. Mas é só para constar que assim, é uma realidade que, às vezes, seja não só do nosso município, né, mas que a prefeitura, de um modo geral, a administração pública, né, ela não é tão valorizada no sentido de ajustar aquilo que é realmente necessário para o município. E, muitas vezes, a política é transformada em apoio humano, né? As pessoas, fulano está necessitando, eu vou gerar emprego para essa pessoa, para que essa pessoa possa contribuir, né, com a vida particular da pessoa. E isso traz esse transtorno aí quando se trata de chegar a um limite, mas sem a condição de pagar o servidor público da forma que ele merece. É só para posicionar com relação a isso aí. Bom, Juvenal, o senhor está super tranquilo com relação a isso, porque tem um detalhe aqui que é muito importante para os senhores vereadores, que realmente quem está lá fora tem uma visão diferente, mas quem está aqui dentro, que trabalha com os números, trabalha com o planejamento, a visão é outra mesmo, porque o dinheiro público ele tem que ter a transparência. E, muitas vezes, a gente já passamos por outras situações aqui no município que não dava a transparência. O dinheiro tinha que fazer curva, e hoje a gente fica tranquilo com essa administração. E também teve outras boas também que já passaram. Mas, graças a Deus, com relação ao limite que hoje se deve gastar com o pessoal, não é uma norma criada pelo município que empregava, era uma casa que empregava-se todo mundo.
hoje tem limitação. E essa limitação ela foi introduzida com o artigo 19 e 20 da Lei Complementar 101, né? E que isso trouxe mais segurança para os gestores. E foi até mesmo para a gente mesmo, que a gente tem que preencher, junto também com o ESAF, que é o SICONF, né? Todos os gastos com o pessoal, que é onde que se coloca lá o 51,3%, mas tem outros limites, que é até 54% executivo e 6% Câmara. Só que nós, Câmara, nós não chega a 4%. É 2,8%, 3,1%, é o mínimo também. Porque a gente também é limitado também com relação às despesas de pessoal da Câmara. A gente também tem o comprometimento também de preencher também o nosso SICONF, que encaminhar, e é um cumprimento também que é de igual da prefeitura ao nosso. E, no final, faz a junção, no geral, que não pode ultrapassar os 60%. Mas esse 60% é o máximo. A gente tem que ficar dentro dos limites que é imposto pelo Tribunal de Contas. Entendi? Ô, Alessandro, uma dúvida aqui, que já que estão tendo a oportunidade, se eu solicitar um impacto à administração sobre cargos e salários, vai basear nesses 51 ponto alguma coisa, 54 que você falou aí, que nós já estamos em 48,5 mais ou menos? Seria nessa linha? Exemplo, eu solicito à administração o impacto financeiro sobre melhorias para determinada classe. Vocês fazem o levantamento e utilizam esses índices aí para poder falar se ele está próximo ou não? Seria isso? Eles são parâmetros para análise do impacto, né, orçamentário e financeiro. Ou seja, se dentro daquelas propostas feitas, né, para o Executivo na implementação de melhorias de uma certa classe, se aquele valor, ao ser somado ao realizado aos 48,6% que hoje é praticado do município, chegar, por exemplo, de 50%, eu já coloco o município em risco. Porque de 50% para 1,30% é um pulo. Então, eu já utilizo esses limites como parâmetros, são regras da lei. Né? Entendi. Uma outra questão aqui que veio uma dúvida aqui agora. Com esses pisos que estão sendo votados aí, né, a nível nacional, a gente entende que as prefeituras não têm condições de acompanhar isso. Seria até uma covardia você, depender de determinadas classes, você bate o piso lá, mas você pega uma cidade como a nossa, esses 3 pontos aí para atingir o índice aí do alerta vermelho, como diz você, ele seria atingido... E o pior de tudo é porque tem a lei para cumprir o piso, mas não tem o recurso. Exatamente, porque se eles aumentassem o salário, mas aumentassem a arrecadação para suprir aquela... Sim, essa defasagem. Sim. Aí, ótimo, mas não tem. Eu tenho a lei da aplicabilidade da despesa, mas o recurso não chega nos cofres do município para eu poder arcar com essa despesa. Como que o gestor se comporta nessa situação? Infelizmente, eu vou te dar um caso aqui que nós temos, que é o piso da educação. Não é? O piso da educação é histórico aqui em Santo Hipólito pelo não cumprimento. Porque hoje, na atual realidade da folha de pagamento da educação, nós já complementamos com recurso próprio do município. Ou seja, ele tira dos seus recursos, né, ali para poder complementar o recurso da educação, que o governo federal manda, né, que é do Fundeb, para poder pagar a folha. Então, o que o município fizer de política pública nesse sentido de atingir o piso, ele tem que estar ciente que ele vai ter que tirar os recursos próprios dele. Porque, se ele depender do recurso federal, ele não tem para poder pagar. Né? O único que nós temos aí é o piso do ACS. Né? O piso do ACS, por enquanto, o recurso está caindo. Né? Vamos ver até quando. Né? Mas ainda está caindo. Então, esse é estabelecido, é cumprido, porque cai o recurso. Né? Esses 48,6 que está aqui, vamos supor, se chegar aqui nos 49,5,
Ainda sim. Eu não posso olhar só percentual, porque eu tenho que acompanhar a questão financeira também, né? Porque eu tenho que honrar com a despesa, né, do início até o fim. E eu sei que todo ano tem correção inflacionária. Isso. Senhores vereadores, tem mais alguma pergunta a fazer? Bom, então declaro encerrada a nossa audiência pública.